Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar de um assunto que é o Sistema Internacional de Unidades. Agora, antes de começar a falar desse assunto, imagina o seguinte, aqui no Brasil a gente medisse, por exemplo, o comprimento em metro, que aliás é uma unidade bem razoável. Aí você viaja para outro lugar e naquele lugar a unidade de medida não é um metro, e sim o dedo do rei. Aí você vai para outro lugar que a unidade de medida é o comprimento do braço da princesa. Aí você vai para outro lugar que a unidade de medida é o comprimento do pé de uma pessoa que está lá. Gente, vocês já imaginaram que confusão que seria se fosse assim? Então, eu estou falando isso para vocês por quê? Porque, pelo menos teoricamente, a ideia do Sistema Internacional de Unidades é você padronizar unidades, ou seja, fazer com que todos os lugares usem a mesma unidade, porque aí, claro, que o entendimento fica muito mais fácil. Agora, gente, isso é teoricamente porque não existe só o Sistema Internacional de Unidades, a gente tem vários outros sistemas, tá certo? Mas o mais usado no mundo é o Sistema Internacional. E olha só que interessante, o Sistema Internacional de Unidades, ele possui, na verdade, várias unidades, várias grandezas. Porém, ele possui 7 grandezas chamadas de base, tá? Todas as demais grandezas são consideradas derivadas dessas 7, ou seja, podem ser escritas como combinações. E eu justamente gostaria de agora mostrar para vocês quais são essas 7 grandezas fundamentais. Legal a gente já ter ouvido falar a respeito disso. E essas 7 grandezas são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Então vamos lá, uma de cada vez. Comprimento é uma grandeza de base do Sistema Internacional. A unidade no Sistema Internacional para comprimento é o metro. E o símbolo do metro é o M minúsculo, ok? Massa também é uma grandeza fundamental do Sistema Internacional. E a unidade de massa no Sistema Internacional é o quilograma. Repare que é a única unidade de base do Sistema Internacional que tem prefixo. Como assim prefixo, professor? Na verdade, quilo é um prefixo que significa 1000. Então é a única unidade de base que tem prefixo, isso por razões históricas. Então, quilograma a gente escreve por extenso com QU, tá? Mas o símbolo é o K minúsculo e o G, né? O K minúsculo é o quilo, lembrando que tem que ser minúsculo, porque se for maiúsculo, aí não é quilo e sim Kelvin, ok? Outra grandeza de base do Sistema Internacional é o tempo. No Sistema Internacional, a unidade de tempo é o segundo, a gente representa pelo S minúsculo. Corrente elétrica é mais uma das unidades de base do Sistema Internacional. Gente, cuidado, muitas pessoas acham que a unidade de base aqui é a carga elétrica, a Coulomb. Só que não, a unidade de base é a corrente elétrica. E no Sistema Internacional, a unidade é o ampere, que a gente representa pelo A maiúsculo. Aí nós temos também a temperatura termodinâmica, tá certo? Cuja unidade no Sistema Internacional é o Kelvin, representado pelo K maiúsculo, tá certo? Quantidade de matéria, cuidado aqui também, porque muita gente acha que quantidade de matéria tem a ver com massa. Só que quantidade de matéria, na verdade, a unidade é o mol, tá certo? E o símbolo é mol também. E finalmente, a última, né, unidade de base do Sistema Internacional é a intensidade luminosa, que no Sistema Internacional a gente calcula usando essa unidade chamada candela. E o símbolo é o CD. Então, são essas as 7 unidades de base do Sistema Internacional. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Ok, pessoal, valeu, até a próxima.